Olá a todos, obrigado pela presença em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não segue a nossa página, clique em seguir, ativa o sininho, dá um like se você gostar desse conteúdo, que isso é muito importante aqui para gente. Hoje a gente trouxe mais uma pessoa muito especial, né? Eu acho que toda vez que eu trouxer alguém aqui para conversar, eu vou falar que é especial, vai começar a ficar um pouco banal, mas realmente, assim, todo mundo que a gente acompanha ao longo dessa jornada impacta a gente de alguma forma, e o nosso grande objetivo aqui é impactar cada vez mais pessoas. Por isso que a gente pede sempre para vocês conseguirem, se vocês puderem curtir e seguir, porque dessa forma a gente consegue alcançar cada vez mais pessoas, que é o nosso objetivo final aqui. Então, hoje a gente vai conversar com a Ana. A Ana, ela é fisioterapeuta no Brasil, é especialista em ortopedia e reabilitação. Vai contar um pouquinho sobre a sua jornada, né, dentro da fisioterapia, a sua etapa de decisão de revalidar o seu diploma. Ela, na verdade, já está com o seu diploma revalidado na Flórida. Ela esteve com a gente acompanhou a jornada dela lá desde o início, desde o momento onde ela decidiu, né? Quero ser fisioterapeuta nos Estados Unidos, quero mudar para os Estados Unidos. E hoje, como vários dos vídeos que a gente traz aqui, ela vai inspirar pessoas, eu tenho certeza. Ela vai poder contribuir também com o conhecimento que ela adquiriu e ajudar você, fisioterapeuta, ou você que é marido, esposa de fisioterapeuta e que quer, né, influenciar o seu cônjuge, ou colega, ou amigo, ou familiar, a fazer essa jornada tão bem feita quanto a Ana Cláudia fez também. Então, Ana, agradeço a sua presença, por ter disponibilizado seu tempo. Obrigada por estar aqui e vamos começar conversando. Quero que você, como a minha introdução foi muito breve sobre você, conta um pouquinho. Quem é a Ana Cláudia, um pouco da sua formação, por que você se tornou fisioterapeuta também. Tudo bem, Ana? Prazer estar aqui com vocês também. A gente tem esse contato há muitos anos, né? A Mig me ajudou muito nesse processo. Vocês, enfim, sempre me dando suporte. Eu agradeço de coração e eu estou muito feliz em receber esse convite e estar aqui hoje. Trocando essa ideia e batendo esse papo com vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Bom, eu sou formada em fisioterapia, eu tenho especialização em Pilates, né, reabilitação em Pilates, eu trabalho com ortopedia, atendo também acupuntura, eu me pós-graduei em acupuntura, hoje eu atuo também aqui no Brasil com acupuntura, Pilates, fisioterapia. E no ano de 2022, eu e o meu esposo, a gente sentou um dia e decidiu que a gente queria mudar, né? Eu já sou formada em fisioterapia fazem 13 anos, né? Mas isso já faz alguns anos, então eu estava formada há uns 10. E aí, então, a gente resolveu, assim, que a gente queria buscar coisas melhores para nós, né? Para nossa família. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 11 e um de 8. E a gente resolveu ir buscar isso, né? Para os nossos filhos mesmo. Então, assim, outras culturas, qualidade de vida, né? Não que aqui no Brasil a gente tenha uma qualidade de vida ruim, não é isso, né? Mas, assim, é uma experiência também de vida para eles, né? Morar em outro país, né? Conhecer culturas diferentes, enfim, buscar oportunidades novas, né? Tanto para eu e meu esposo, quanto para ele. E a gente viu na minha profissão uma maneira de buscar isso, né? Então, assim, aí a gente começou a pesquisar, né? Com empresas de imigração, enfim. E aí eu cheguei até vocês, né? Porque para mim atuar como fisioterapeuta nos Estados Unidos, eu precisava fazer a validação do diploma, né? E não era uma opção nossa eu ir, né, para os Estados Unidos de uma forma ilegal, né, como eu já até comentei algumas vezes com vocês, e de uma forma ilegal, né, sem poder atuar na minha profissão, né, porque eu faço isso aqui no Brasil, né, então a minha vontade é realmente de ir para os Estados Unidos, atuar como fisioterapeuta e legalmente, né, legal, né, não de uma forma assim que não seja por baixo do pano ou fazendo alguma coisa que não seja, né? Até porque não é permitido, né?
Então, assim, eu quero ir realmente com as portas abertas, né? Então, iniciamos por aí, né? Numa conversa entre né, família, eu e o meu marido buscando coisas novas, buscando uma qualidade de vida melhor e uma melhor expectativa de vida, enfim, para os nossos filhos, né? E para nós. Legal. E é muito legal, assim, né, que você essa oportunidade que se tem, né, e para os profissionais da área da saúde, mas para outros profissionais de outras áreas também, que eu gostei muito da forma como você colocou, né, você encontrou na sua profissão a oportunidade de fazer essa jornada. Vamos colocar num cenário que você sentou ali com seu marido, pensou: "Qual que é o próximo passo da nossa vida? Isso, Bom, eu queria dar uma oportunidade para os meus filhos, eu queria fazer isso, isso e isso. Os Estados Unidos pode ser um bom lugar, mas é importante que a gente vá da maneira certa. Ó, tem uma oportunidade dentro da minha profissão, da área que eu já gosto, da área que eu atuo, né? isso é com a minha experiência, né? Enfim, com a minha graduação. É, poxa, a gente estuda tantos anos, né? Aí, eu vou mudar de país. Aí, agora aqui você não pode. E daí, né? Então, eu tenho uma experiência, eu tenho uma bagagem, né, de atendimento, de tratamento de pacientes. Então, assim, é legal que eu possa levar isso junto comigo e praticar, né, isso. Porque o quão frustrante para mim seria chegar e ter que trabalhar em outra coisa, né? Óbvio que existem, né, essas possibilidades e a gente sabe que a gente pode, tendo uma permissão de trabalho, atuar, né? Trabalhar em outras coisas, enfim, como acontece com muitas pessoas, mas não era uma opção para mim, né? Então, eu atuo aqui no Brasil hoje, eu tenho a minha clínica aqui no Brasil, e eu pensei, não, eu quero seguir nisso, né? Eu não quero destoar, né? Eu não quero fugir da minha carreira, né? E eu amo tanto, sou apaixonada pela fisioterapia, então eu jamais ia deixar de atuar na área. E o bom, né, Ana, é que você conseguiu, assim, essa sua busca, né, você usou exatamente o que a MIG é, né, que é uma plataforma de transição profissional. Então você fez o processo de transição como um todo de uma maneira concomitante, né, um impulsionando o outro. Então, se você puder só compartilhar um pouquinho, assim, em que etapa que você está nesse momento, porque o que eu acho mais interessante, particularmente, assim, da sua história, mas que a gente vê muito e é o que a gente gosta muito de trabalhar aqui com todo mundo que está dentro da nossa comunidade, você conseguir alinhar muito bem o timing dos dois processos, porque eventualmente você podia até seguir um processo imigratório, por exemplo, e esperar você estar nos Estados Unidos para aí então começar o seu processo de revalidação. Mas agora, se você olha, né, a gente rebobina aí talvez um pouco, 3 anos mais ou menos, você Uhum. começou os dois concomitantemente e você otimizou o seu tempo enquanto você ainda permanecia na sua vida no Brasil, né? Então fala pra gente um pouquinho sobre o momento que você está agora e como que foi essa jogada dos dois juntos, se você entende que os dois contribuíram um para o outro também. Sim, eu digo assim que se não fosse esse start, assim, de eu ter recebido essa orientação, nossa, eu teria, assim, atrasado muito a minha jornada e perdido tempo mesmo, né? Porque quando eu comecei o processo imigratório, eu falei com o advogado que me indicou a MIG para fazer a validação. Ele falou assim: olha, não é necessário, né, você fazer agora, mas se você conseguir, é o ideal. E aí eu fui atrás, né? Eu fui atrás, entrei em contato com você, né, Ana? Foi a primeira pessoa Foi. que eu entrei em contato. E eu falei, Ana, eu quero me mudar, eu tô fazendo meu processo migratório e eu quero validar meu diploma. E realmente foram dois processos que foram acontecendo junto, né? O meu I-140 foi aprovado, eu já estava nos trâmites, né, do processo de validação, e tudo foi acontecendo junto. A gente sabe que hoje o processo migratório ele está com um delay bem grande aí, de entrevistas, enfim. Então, eu acho que assim foi crucial, sabe? Eu ter iniciado o processo migratório junto com o processo de validação do diploma, né?
Porque hoje as exigências mudaram também. Então, assim, aí a gente se sente mais aliviado, sabe? Porque eu tenho muitas pessoas que eu converso que estão com o 140 aprovado, correndo atrás agora, assim, de, de validar o diploma. Só que, assim, Uhum. não é no nosso tempo, né? No tempo que é feito a avaliação de todos os documentos. E é demorado, a gente sabe que é, né? Então, eles pedem prazos, e às vezes isso extrapola, né? Então, assim, foi essencial. Foi essencial eu ter começado o processo de validação do diploma junto com o meu processo migratório. E isso, E, assim, me ajudou muito na etapa que eu tô agora, né? Porque agora, então, o meu I-140 está aprovado e eu estou só me dedicando nessa etapa. Eu tenho já o meu diploma validado, eu já recebi o meu report do FCCPT, que eu sou apta, né, a um currículo equivalente ao currículo que é exigido no estado da Flórida, né? E agora eles me permitem eu fazer a prova do NPT, que é a prova que vai me dar a licença, né, para mim atuar. Então eu só consigo fazer essa prova, eles me autorizam só quando eu tenho esse report do FCCPT que me autoriza e diz, ó, ela tem o diploma como uma graduação americana e agora ela pode fazer então a prova. Então eu tô uhum. nessa etapa de estudos, né? E foi tão leve para mim, porque ao mesmo tempo que eu fiz toda a minha validação, que eu concluí em novembro do ano passado, foi leve porque eu pude seguir com a minha vida aqui no Brasil, trabalhando, tendo a minha clínica, né? Estando no Brasil aqui, tendo na minha casa, né? Enfim, e fazendo esse processo, sabe? Porque a gente se sente seguro, né? Aqui, né? No Brasil ainda, né? Então, Uma assim, eu tenho rede de apoio, né? uma rede de apoio, eu tenho a minha clínica, eu tenho renda, né? Meu esposo trabalha, as crianças tudo bem na escola. Então, eu acredito que foi muito leve para mim essa parte, sabe? De poder fazer a minha revalidação do meu diploma, seguir com o meu processo imigratório e trabalhando aqui no Brasil, seguindo, né? E aí, quando chegar a fase, ai, Ana, olha, você passou na prova, agora você tem a tua licença para atuar. Ah, ok, então agora eu vou, agora é uma mudança completa, vamos lá, vida nova, vou poder ir, já vou poder atuar na minha área, né? E aí vai ser aquela mudança, aquela loucura. Eu vou prestar minha prova agora em janeiro. Eu ia fazer agora ela em outubro, mas teve algumas mudanças para o estado da Flórida de exigências, né? Então, agora eu vou fazer em janeiro, mas eu acredito que isso é mais um tempo aí que eu tenho para me preparar, porque realmente é uma prova bem complexa, o conteúdo é bem extenso, então você tem que ir preparado, por mais que você diga, eu tenho 13 anos de formada, né? Mas às vezes tem áreas que você atua mais, tem áreas que às vezes você deixa de ver na própria fisioterapia, né? Então você tem que voltar lá, buscar, rever conteúdo, rever matéria, porque cai tudo, né? Cai tudo, não cai só o que você atua hoje, né? No meu caso, que é Exato. reabilitação e ortopedia, pilates, enfim. Então é uma exigência bem grande, e isso te exige muito, né? Uhum. E o legal, Ana, também, assim, você pode até compartilhar talvez algumas histórias que você tenha ouvido, mas que a gente ouve aqui muito, né, a exigência da imigração até não só na parte do I-140 da elegibilidade, né, mas que muitas pessoas esbarram ali no momento da entrevista, da admissibilidade, e acho por N motivos, né, assim, mas também porque hoje tem um longo tempo de espera até que você obtenha, né, essa possibilidade de fazer entrevista. Então, É, a gente vê muitos casos de exigência de comprovação, né, que você tirou sua licença ou que você pelo menos está muito avançado nisso. E assim, é regra
ainda não, né, vamos se a gente for ver no estatuto, talvez não seja uma regra, mas é algo que a gente tem visto cada vez mais para profissionais da área da saúde, essa exigência de que você esteja realmente cumprindo aquilo que você tem apresentado e tem sido aprovado pelo governo norte-americano, né. Exatamente. Hoje a gente conversa muito, porque quando você está nesse mundo, você conhece muitas pessoas que também têm o mesmo sonho que você, né. Então, assim, hoje no consulado do Brasil, eles estão, exigindo cada vez mais, dos profissionais que você esteja cumprindo realmente aquilo que o teu pleito você colocou ali no teu pleito, né. E se você, a sua intenção é realmente ir para os Estados Unidos e trabalhar na sua área, seja em clínicas, hospitais, consultórios, enfim, eles exigem que você tenha a tua licença, né. Não é: "Ah, eu vou ir, depois eu tiro". Não, você está indo com o seu pleito aqui, com o seu projeto de que você vai atuar, a gente precisa da tua licença. Eh, Uhum. isso, assim, a gente tem visto, corriqueiramente. Eles estão exigindo realmente que você chegue na entrevista, né, com a licença não, porque a licença eles exigem que você tenha o green card, né, mas pelo menos a prova, o exame, né, do Já NPT. feito. É. Legal. E, Ana, assim, considerando o que você falou até agora, então mais ou menos você vai demorar uns 4 anos, né, tudo dando certo ali em janeiro, para você ter cumprido todo o processo, mas você levou com calma, né, como você falou, você fez isso de uma Exato. maneira É, bem leve, né? é óbvio que tem gente que tem mais pressa, que quer fazer, por exemplo, as matérias, né, as matérias para você cumprir quando você envia os teus documentos e a tua grade curricular lá para o FCCPT, para ele avaliar e ele te mandar de volta, o que que é necessário ainda fazer para você se tornar um fisioterapeuta com equivalência do diploma lá nos Estados Unidos, às vezes você precisa cumprir matérias, né, que não estão na tua grade. E isso aconteceu comigo. Eu tive que cumprir 4 matérias, né. Então, foi todo esse tempo, que eu fiquei, aguardando, eu fiz calmamente, sabe, Ana. Porque, assim, é tudo em inglês, exige, estudo, exige interpretação, exige, dedicação mesmo, né. Então não Uhum. adianta você, às vezes, fazer 2, 3 matérias de uma vez, mas porque você fazendo aquilo ali, você também aprende. Eu tive que, cumprir matérias, por exemplo, de, questões de PT, e PTA, que não existe aqui no Brasil, o PTA, né, que é O o assistente, né? assistente. É. E fazendo as matérias, eu aprendi muita coisa. Então, assim, faz com calma, faz com tempo, absorve aquilo, absorve aquele estudo ali, né? Porque eles não pediram aquelas matérias a mais ali em vão, né? Realmente é porque eles viram na tua grade que você está precisando daquilo, né? Então, a maneira de que, como as leis de paciente, como tratar paciente, os consentimentos, né? É diferente, muda de um país para o outro. Então, foi bem legal, porque assim, eu pude realmente aprender fazendo as matérias, né? Então, eu tive que fazer 4 matérias, eu fiz uma por vez, teve uma matéria que demorou 10 semanas para eu concluir, que era um módulo, né? Então, demanda de tempo. Então, as matérias aí você já pode contar 1 ano e pouco, sabe, para ir fazendo. Então, eu fiz 4, mas eu fui fazendo uma por vez, fui fazendo devagarzinho, até por questão financeira mesmo, né, porque a gente paga em dólar e recebe em real. E aí, Verdade. às vezes, tem que ter um planejamento. E o meu planejamento foi esse, né. Então, como eu disse. Você quis levar leve, né, Ana, assim, você estava com a sua vida estável no Brasil, você não tinha pressa para poder fazer essa mudança, até porque no seu caso, não era uma mudança você e seu marido ou você sozinha, né, tem as crianças, tem tudo, então,
a vida precisava se manter normal, vou É. colocar o normal entre aspas, né, e você ir seguindo com o avanço sem necessariamente impactar o que você estava vivendo ali Isso, no dia a dia. isso, exatamente. A gente não estava fugindo, né. A É, gente não tá, exato. a gente quer fazer, a gente quer se tornar, que isso se torne um processo tranquilo, né, até para os nossos filhos, sentirem isso da gente, né. "Ah, meu papai e a minha mamãe, a gente quer mudar de país, mas eles estão fazendo certo, eles estão indo pelo caminho certo, eles estão indo pelo caminho correto". A gente não simplesmente de um dia para o outro chegou e falou: "Olha, a gente vai colocar tudo dentro de uma mala e a gente está indo". Não é uma opção da nossa família, não é um cenário que eu e o meu marido queríamos, né. Cada caso, cada É um família, caso. cada um sabe, né, o que é melhor para si, mas não era uma opção da nossa família, né, não era Uhum. uma vontade nossa. Era fazer realmente tudo com calma, tranquilidade, pra chegar lá, Ana, com tudo certo, sabe, com os pinguinhos nos is, né, não ter problemas. E eu acho que Deus tem trabalhado nisso realmente, eh, quando ele fala: vai com calma, vai devagarzinho, que lá na frente tudo vai se organizar, tudo vai se ajeitar, vai ser no tempo de Deus mesmo". Isso mesmo. E, Ana, você junto aqui com a MIG, né, você participou do nosso curso de fisioterapia, né, onde você tinha a orientação do passo a passo para que, assim, eu acho que a ideia é, né, a informação ela está na internet, ela está hoje com ChatGPT, tudo isso que existe, você Hã. consegue encontrar muita informação, né. Mas como é que você entende que ter esse curso, esse apoio, né, você fez algumas mentorias também, como que isso te ajudou nesse caminho? O que que você entende que é o impacto de realmente que eu entendo, assim, às vezes quando a gente quer fazer isso, a otimização, a gente fica muito focado em custo, né, e às vezes fala assim: "Não, não vou gastar com isso, porque eu consigo descobrir sozinho", mas fala um pouquinho sobre a sua experiência com esse curso, como que ele impactou para você e como que você acha que, assim, quais são os benefícios realmente, né, de poder fazer esse investimento? Sim, foi um dinheiro muito bem investido, porque é é um mundo que você não conhece, você não tem ideia. Quando você fala assim: "Ah, vou validar meu diploma nos Estados Unidos", não, você não tem ideia do que é. São papéis, documentos, é uma assinatura que você não faz, que lá na frente, que o americano ele é assim, né, ele não olha ele não olha num geral: "Ah não, isso daqui não tem, ah não, então eu não vou poder fazer, porque isso daqui tá faltando", né. Uhum. Então, todo o processo, desde o início, a gente não tem ideia de nem por onde começar, eu não tinha, né. Eh Foi, assim, incrível, porque você é realmente guiado, você é pegado pela mão e guiado passo a passo como fazer. A Ana Paula, no curso, ela ajuda a preencher o formulário, né. Então ela fala o que tem que ir em cada espaço ali, aonde que tem que mandar, qual que é o endereço. Ela fala: "Olha, você vai lá, você faz assim, você escreve assim, você coloca assim, você vai lá, você faz esse passo, você vai no cartório, você autentica o teu diploma", e, assim, foi um passo a passo mesmo. E quando eu tinha alguma dúvida, eu corria, né. Eu falava: "Gente, por favor, alguém me ajuda, eu não tô conseguindo fazer isso". E aí vocês vinham, me ajudavam. E é sempre muito importante você ter para onde correr quando te surge uma dúvida. E assim, ó, ter para onde correr para um lugar que você sabe que vão te dar informações reais e verdadeiras, né. Porque é óbvio que tem no Google, como você falou, mas assim, ai, um fez de um jeito, outro fez de outro, um fala de um jeito, outro fala de outro, mas e aí, gente, eu vou por onde? Então, assim, eu sempre chegava até vocês ou até a Ana e pedia, né: "Gente, eu tô aqui, ó, e agora?". A Ana, teve uma situação que eu tive um problema com a FCCPT, que eles não estavam entendendo que a minha tradutora tinha enviado a ementa. Ela escreveu um e-mail
ela escreveu e mandou para mim e falou: Ana, envia esse e-mail aqui para eles, porque eles não Para estão resolver. entendendo. Então, assim, realmente foi essencial, essencial. Eu falo para quem vem me pedir, ai, como é que você fez? Eu falei, gente, eu fiz Camig, fala com eles que vai dar tudo certo. Não tem erro. É um dinheiro, é um gasto em tudo, né, Ana, assim, no processo alto, né? Então você não pode comprometer esse gasto fazendo uma coisa errada, mandando um documento errado, enviando um papel errado, um documento que não seja, sabe? Porque você vai perder tempo, né? Então, assim, as orientações de onde fazer as matérias, de onde cursar, sabe? O e-mail para quem mandar, tudo isso faz toda a diferença, te encurta tempo, né? E como eu disse, esse processo é um processo caro, é caro, né? Mas se você faz com orientação e indo aonde tem que ir, te encurta muito tempo, né? E aí ele não se torna, né, tão caro, ele se torna equivalente aí. Porque você faz também tudo uma vez só, né, assim, você evita ter Isso, custo de correio mais de uma vez, um custo de uma tradução mais uma vez, exato, solicitar a emissão de um documento, né, então, assim, é um processo muito burocrático, e eu acho que o legal, né, assim, do que você está trazendo, Ana, é exatamente, assim, no momento o processo em si, né, de uma transição, ele já mexe muito, né, com as pessoas emocionalmente, né, muda muito, né, você está saindo da sua zona de conforto, é muito normal. Então, assim, você ter, não alguém, mas, assim, uma rede de apoio naquele momento onde você tem uma insegurança. Eu lembro de uma situação, né, com a própria universidade que você estava fazendo as matérias, não mandavam os módulos, né, e como é que isso, será que, né, você fica com aquele medo de investir esse valor aqui agora, será que eu vou receber, será que eu não vou receber, como é que eu faço? Então, assim, você até reduz a sua carga de estresse, né, porque você tem pessoas que já passaram pelo processo que estão ali junto com você, pessoas que às vezes não passaram, mas que conhecem a burocracia da jornada e que podem também te tranquilizar, né? Então, assim, tá. toda a ideia de comunidade, mentores, né? Você ter essas pessoas te apoiando, elas vão, né, impulsionando e alavancando outras pessoas para poder otimizar a jornada delas, né? Exatamente, a parte emocional aí ela pesa, sabe? Porque você tem que se dedicar àquilo que você está fazendo, você não pode fazer de qualquer jeito, porque, como eu disse, aquilo ali está sendo um sonho teu, né? E da tua família, enfim. E, e aí, essa parte emocional, às vezes, ela pesa, sabe, Ana? Mas quando você tem aonde olhar e falar, gente, por favor, alguém me dá uma luz. Aí as pessoas vêm e te dizem, não, Ana, calma, se não der assim, a gente vai tentar dessa forma, vamos tentar um outro contato, mas vai dar certo. Porque você teve a confiança de que aquilo ali que você fez era o correto. Que tinha alguém te guiando naquilo, porque já fez aquele processo, sabia que era por ali mesmo, mas acontece, atrasos, acontece deles não respondendo no tempo que tu espera, acontece de eles demorarem mesmo. E eu lembro que foi uma época que eu fiquei bem angustiada, assim, eu falei, gente, eu já paguei a matéria faz mais de 30 dias e o professor não me manda. Aí eu enviei para vocês, né? Aí vocês falaram, não, Ana, calma, a gente vai resolver. Aí foi enviado um e-mail para a RI, e aí logo o professor mandou um e-mail para mim se desculpando, que realmente ele tava com muita demanda, né? E aí tem a questão emocional no meio disso tudo, né? Porque você pensa, poxa, eu tô aqui, tô esperando, tô me dedicando a isso, paguei e ainda não tive o retorno, né? Mas a parte emocional, ela pesa bastante. Você tem que, olha, ter equilíbrio, viu? Ter Se equilíbrio, controlar, né? tem que controlar. E aí você, às vezes, tendo um suporte, alguém te falando assim, não, calma, calma que vai dar certo. Aí, nossa, já ajuda, né?
Não, e dá aquele receio, né, a gente que trabalha com muitas profissões, né, e cada profissão tem a sua peculiaridade, às vezes durante o formulário é uma caixinha que você dá um check ou que você deixa de dar, que pode ocasionar uma outra coisa. Então sempre fica um pouco que por mais que você tenha toda a orientação, às vezes você ainda fica assim: "Ai meu Deus, será que eu pulei uma etapa? Será que", né, eu fiz quando começam a dar talvez um dia ali de prazo que avançou, você tem essa insegurança, assim, né, de putz, se eu fiz uma coisa errada aqui, o que, que será que vai acontecer? Será que eu vou ter que refazer? Será que vai dar certo? Será que tem como consertar? Então, É, você tendo assim, e você hoje, né, uma mentora também aqui dentro, passando por toda essa jornada, e por isso que todos os nossos mentores aqui, independente da área de profissão, são pessoas que passaram pela jornada, porque, assim, por mais teórica que ela seja, de fato você só vai descobrir os desafios, né, se você viver é, aquilo ali. é, Então, hoje é, você tem a oportunidade de ensinar para pessoas aquilo que te exa ensinaram também, né. exatamente, então assim, não tem nada mais, eh é comprovado, né, que deu certo e que você sabe fazer passando por aquilo. É como na faculdade, né, você aprende a teoria, nossa, é lindo, agora a prática, né, a prática é outra coisa, né. Então, assim, eu fazendo, eu realmente indo, né, por esse caminho, eu sabendo passo a passo, eu fazendo aquilo, é totalmente diferente do que você vir assistir e ficar só de telespectador, né, não ter a prática em si, né. E como eu disse agora, os requisitos, vão mudando, né. Então, assim, já fazem 3 anos e pouco que eu estou nesse caminho, coisas mudaram desde lá quando eu comecei até hoje, né. Os próprios pré-requisitos agora para fazer a prova, né, na Flórida estão diferentes, né. Então, assim, são caminhos que a gente ainda está desbravando aí. Então, assim, que bom que eu, estou podendo passar por isso, para eu ajudar, esses futuros profissionais, que têm esse mesmo sonho que eu e a minha família, de ser fisioterapeuta nos Estados Unidos, né. Porque, nada como passar pela situação para você realmente aprender e ver como é, né. E, assim, até uma questão, emocional também, porque você passando por aquilo e você ter enfrentado aquilo te faz ter empatia pelo outro e olhar para ele e falar: "Não, ela tá nervosa, ela tá, emotiva, ela tá, às vezes, até desmotivada, né. Não, mas calma, eu passei por isso, eu sei o que que ela tá sentindo. Eu vou ajudar, eu vou, segurar a mão dela, eu vou explicar para ela que o processo é assim mesmo, é doloroso, mas que lá na frente vai dar tudo certo e vai ser brilhante, E vai valer a pena, e né, vai valer a também. pena. É, Ô Ana, então hoje você está com o seu I-140 aprovado, talvez aí, em alguns meses você já tenha a sua entrevista marcada, eu não sei se ela está agendada, mas você está com a prova agendada para janeiro, então assim, vamos dizer que você já cumpriu 80% aí dessa é, jornada. é isso aí. Conta pra gente um pouquinho dos seus planos, assim, como lógico que, assim, né, ainda são planos, né, são coisas que vão se concretizar, mas, tendo a obtenção do seu green card, mudando para os Estados Unidos, sendo aprovada na prova do NPTE, como é que você se enxerga no mercado norte-americano? Como é que estão suas pesquisas em relação a isso também? Isso, a minha intenção de ir para lá para trabalhar em clínicas, e hospitais mesmo, sabe, a minha intenção inicial, né. Eu tenho minha clínica aqui no Brasil hoje, eu tenho um estúdio de pilates, trabalho com fisioterapia e acupuntura. A minha ideia é ir para os Estados Unidos e trabalhar em alguma clínica ou hospital, até para mim ter, né, Ana, uma experiência de como é esse contato primeiro, né. Pra mim era fora de cogitação, assim, eu ir, eu só porque eu tenho uma clínica aqui, eu abri uma lá. Não, para mim É muito diferente, né? é muito diferente. Então, a minha ideia é ir entender como é que funciona, esse mercado americano na área de fisioterapia,
entender como é feito os atendimentos, ter esse primeiro contato com os americanos, né? Então, assim, dentro dos Estados Unidos mesmo, para futuramente, sim, eu tenho vontade de ter meu espaço, ter minha clínica. Eu acho que você empreender, né, nos Estados Unidos é muito interessante também. Eu tenho lido sobre isso. É um país que abre muitas portas assim para as pessoas que querem empreender. Mas eu acredito que num primeiro momento, eu trabalhando em algum lugar, até para as pessoas me conhecerem, né, como fisioterapeuta. Isso aconteceu comigo aqui no Brasil. Eu tenho pacientes que hoje estão comigo, em tratamento comigo, porque eles tiveram o meu tratamento e acompanhamento em outras clínicas que eu trabalhei na minha cidade, sabe? E aí eles vieram comigo, eles são meus alunos hoje, meus pacientes, meus alunos de Pilates, né? Eu trabalho muito Pilates na parte de reabilitação. Então, assim, eles me procuram. Ah, Ana, você me atendeu na clínica que você trabalhava antigamente, tal, tal. Isso eu fico muito feliz. Então, eu acredito que é esse caminho que eu devo seguir, né? Chegando nos Estados Unidos para abrir portas, né? Então, assim, é a minha intenção. Ir trabalhar em clínicas, trabalhar em hospitais, para mim ter esse primeiro contato e, de repente, aos pouquinhos, futuramente, ter o meu próprio negócio. De repente, até conciliar as duas coisas, né? Na área clínica e hospitalar e também na minha, né? Então, assim, mas inicialmente eu vou ir como para trabalhar em algum lugar, né? A minha intenção agora não é abrir, né? Nenhuma clínica, nenhum espaço, por enquanto, Uhum. não. E é o mais comum, né, assim, dos nossos clientes, fisioterapeutas, dentistas, né, eles é exatamente essa a narrativa, né, e a justificativa. Eu ainda não conheço esse mercado, é tudo muito novo, né, a forma como você opera uma clínica, e nem só a parte do empreendimento, mas a operação também, né, legislação, Isso. tudo é muito diferente, então te dá a oportunidade e o tempo de você entender como que as coisas funcionam, para então você tomar, né, esse segundo passo aí na sua carreira. Ter esse contato inicial, né, com eles, né, e eles conhecer também o meu trabalho, né, eu poder mostrar Exato, através desses lugares quem é a Ana Cláudia, né, quem que é a fisioterapeuta Ana Cláudia, né, eu acho que é bem importante isso. exatamente, muito bom. E hoje, assim, quando você olha, né, de hoje para trás, de tudo que você fez, você ainda tem uma jornada um pouco para frente, Ana, mas qual que você acha que foram os maiores desafios, assim, tanto os desafios do processo, mas também desafios, podem ser emocionais, pessoais, que você enfrentou durante esses 3 anos e pouco que você está nessa jornada de transição profissional? Sim, eu acredito que o gerenciamento do tempo, né, porque eu sou casada, eu tenho 2 filhos, né, hoje eles já são maiorzinhos, mas há 3 anos atrás eles ainda dependiam bastante de mim. Escola, clínica, paciente, tudo isso, sou eu que óbvio que o meu esposo, né, ele tá comigo, ele me dá todo o suporte, ele foi muito importante nesse processo. Mas assim, eu acho que o gerenciamento do tempo, né, de você parar e se dedicar e ter aquele tempo ali de estudo. Eu acho que o inglês não é que tenha sido uma barreira, mas é outra língua, é É um outra desafio. é um desafio, é outra interpretação, sabe. Então, assim, a maneira que a gente estuda aqui no Brasil e a maneira que o americano estuda, às vezes, ele diferencia também. Então, você tem que se dedicar, porque você tem que parar, sentar, estudar, entender aquelas aulas ali que estão sendo passadas, né, as matérias que o professor te designa ali os materiais para você estudar, ele te passa a prova, você faz. Tem as videoaulas também, algumas matérias que eu peguei que você tem que estudar, né? Você tem que assistir, porque senão você não vai entender o conteúdo, né? Então, assim, eu acredito que tenha sido essas duas questões mais, assim, sabe? O gerenciamento do tempo, né? De você se E a dedicar língua.
E a língua, Agora, a Uhum. questão emocional, eu acho que pega desde o início até o final, sabe? A ansiedade de cada etapa. Eu acho que é isso, sabe, Ana? Você cumprindo cada etapa ela vai te deixando, sabe assim, aquele joguinho assim de tabuleiro, assim, que você vai indo e você vai Cada jogando. etapa é uma conquista, né, assim, É uma envia a conquista. documentação para a CCPP, recebe a primeira resposta, conclui a primeira matéria, a segunda, a terceira, a quarta, Isso, né, aí então é um a gente, porque assim, a gente tem que passar nas matérias, né, não é só é fazer. só fazer. Não é só fazer, não é só ir lá e assistir as aulas e dizer assim: "Ah, tá, beleza, então, aí". Não, você tem que assistir, eles te dão nota, você Fazer tem prova, né. média, você tem prova. Aham. Então não é bem assim, sabe, não é como eu disse, assim, não é você fazer por fazer, é você fazer entendendo aquilo que você está fazendo e tirando proveito, estudo daquilo e sendo bom naquilo, sabe, porque você vai ser avaliada, né, não é uma coisa assim: "Ah, eu estou fazendo para cumprir matéria", não, eles vão te dar nota, eles vão te avaliar, eles vão te fazer a interpretação de texto do que você estudou, do que você aprendeu, eles vão te testar, né. E se Então você não passar, você não consegue finalizar a se vo equivalência do seu diploma, né. exatamente, se você não passar naquela matéria, se você não conseguir, I'm so sorry, tenta de novo, sabe. Então, assim, essa era uma dúvida, assim, que eu tinha: "Meu Deus, eu tenho que me dedicar, porque eu tenho que tirar a nota", e eles te falam, né: "A tua nota tem que ser tal, senão não conclui a matéria, tem que fazer de novo, né". Exato. Sim, que é essas questões, assim, né. E aí a emocional pega, né, emocional pega desde lá do início, e tá pegando ainda, porque essa prova do NPTE aí não é brincadeira não, é muita coisa que É tem que muita estudar, dedicação, né. conteúdo, é muita dedicação. É a minha agora que eu tô no finalmente, né, então assim, eu sentei com meu esposo e falei: "Eu não posso brincar em serviço". Eu tenho que agora focar, então eu diminuí muito a minha carga horária na minha clínica. Eu tô com 2 fisioterapeutas lá para me auxiliar, para mim focar no meu estudo, eh, para mim finalizar isso, né, com êxito, né, com excelência. Porque agora eu senti que é a hora do vamos ver, assim, sabe. Assim, não, agora pronto, agora você chegou até aqui, agora você não tem mais, como fugir, é isso aqui que você tem que seguir, e eu tô nessa, assim. Então eu tô me Chegou o momento, né. chegou o momento, eu vou fazer a prova e é para passar, assim, né. Exato, Então, por isso tantos meses de preparação, né, Ana. É. exato. Então, assim, agora eu tô me dedicando mais, eu tô diminuí bastante a minha carga horária na clínica, para me dedicar realmente aos estudos, a fazer os simulados, né, que é feito Uhum. agora, para mim ir pra janeiro e ter o meu PESED e conseguir daí A finalizar esse licença mesmo, né. a licença e daí obter o meu green card. Exato. E Ana, o que eu achei muito legal que você coloca aí, né, e a gente vê que isso é muito repetido, né. Eu falei isso já, né, mas a transição ela não é só uma transição sua, né, ela é uma transição profissional, familiar, cultural, e assim, o tanto que é importante, né, o apoio das pessoas, da sua família, e às vezes assim, né, tem pessoas que fazem esse processo, não são casadas e não têm filhos, mas elas precisam do apoio da família. No seu caso, assim, como você coloca, né, o apoio do cônjuge, dos filhos e tudo, né, eu acho muito legal ouvir isso e isso se repete, né, você vê que para que você consiga fazer isso, você precisa do apoio de todo mundo, e é legal quando você coloca os seus principais desafios, né, eles vão se conectando, né, de uma certa forma, porque uma coisa depende Leva da outra para que você possa superar todos esses desafios da sua aham. jornada. Então, É queria fazer esse adendo, porque eu acho isso muito é bem legal quando esse legal, assunto vem à sabe. tona. Casa, as crianças, às vezes esses dias eu achei tão lindinho que a minha menina,
ela eu tenho a minha mesa lá no meu quarto, que eu tenho o meu computador, enfim, os meus livros, as minhas anotações, eu coloquei algumas coisas assim na parede e tal, algumas tabelas importantes. E aí ela escreveu um bilhetinho para mim, e deixou em cima do meu computador, assim, quando eu abri o computador, ela deixou escrito, bons estudos. Que bonitinha. E Que aí legal. amo mamãe, um coração. Então, assim, eles Você vê estão que até eles entendem, né, tudo que eles você estão tá. isso. O meu marido, ele fala assim pra mim: "Amor, foca aí nos teus estudos que" e às vezes eu chego da clínica, né, cansada, e eu falo: "Nossa, eu tenho que estudar". Dele: "Amor, vai estudar, eu faço, eu olho as crianças, eu preparo alguma coisa pra você comer". Então, assim, nossa, faz toda a diferença, sabe. Porque é como a gente já cansou de falar aqui em casa, né. Eu sei que a carga vem maior pra mim, né, por ser a principal, né, aí desse processo, mas assim, eu faço pela minha família inteira, né. Eu faço pelo meus filhos, pelo meu marido, né, para uma qualidade de vida melhor para eles, pensando como um todo, né. Então, tem que ser um trabalho em conjunto aí, que senão que senão Não dá. um só não dá conta não. Todas as forças, né, unidas. Unindo todas Muito as bom. forças, exatamente. Ana, uma pergunta que, me surgiu aqui, assim, muito mais porque como, né, a gente falou no início, a ideia aqui é a gente poder compartilhar conteúdo e vamos dizer que pode ter pessoas que estão assistindo isso aqui que estão super avançadas, pessoas que ainda estão começando, acho que é legal só a gente passar um pouquinho pelo processo, né. Praticamente, assim, na verdade 100% do que você fez até agora, você fez, vou falar de dentro de casa, mas assim, né, do Brasil, né, Do e Brasil. a única etapa que você vai precisar para fazer vai ser a prova. Fala só por curiosidade para contar aqui para todo mundo que está assistindo, né, assim, como é que foi a sua, porque isso muda também, né, de novo de profissão para profissão, a necessidade de estar presente, não estar presente. Eu acho que essa é uma grandíssima vantagem do processo de fisioterapia, essa a mobilidade, né? Você não precisa se preocupar com essa primeira etapa. Então, só explica para todo mundo, para os ouvintes, né? Para ver O eles saberem processo mais. inteiro eu fiz daqui, né, eu fiz do Brasil mesmo, fiz de dentro de casa. Um pouco aqui dentro de casa, um pouco lá na minha clínica, porque eu, sempre, quando eu tinha oportunidade, eu levava material para mim estudar lá, entre, né, um paciente ou outro, ou um intervalo ou outro que eu tinha. Então, mas assim, tudo é resolvido, via, sites, né, cadastros, pagamentos, tudo por site, né, tudo, tanto o site do FCCPT, quanto eh, inscrição para prova, né, que eu já fiz, né, enfim, é tudo online, Tudo né. online. As matérias é tudo online, os professores, mandam todos os materiais para você estudar, é tudo via e-mail, né, não é preciso você estar se deslocando para nada. Teve uma matéria que eu fiz na Duck, em Carolina do Norte, que era uma plataforma deles mesmo, mas eles te mandam todo o login, a senha, o acesso para você fazer tudo online, os videoaulas eram tudo online, né? A única coisa que eu precisei mesmo me dispor foi para ir na faculdade buscar os meus documentos, que Diploma, histórico, né? histórico isso, porque é uma coisa que a faculdade tem que te entregar, mas é quem tem que enviar é você. E no cartório, assim, então não tive muitas, né, não tive muitas demandas, né, de deslocamento, né. Então, Uhum. assim, tudo mesmo, foi daqui do Brasil, foi de dentro da minha casa, foi da minha clínica, as matérias que eu cursei, né, tanto nas Filipinas quanto no próprios Estados Unidos, foi tudo online, e só daí agora a prova que eu vou Que é presencial. isso, que daí é presencial, que é feito, nos Estados Unidos mesmo, né, e não necessariamente no estado da Flórida, onde eu fiz a minha validação, mas tem que ser lá. Legal. Então, assim, a única, vamos dizer, não vou falar que não teve vários custos ao longo dessa jornada, mas pelo menos
o único custo de viagem que você vai ter que ter agora, nesse primeiro momento, vai ser para fazer a prova, e você pode marcar a prova, você vê, né, você já pagou a prova, você vai fazer ela só em janeiro, então você pode ter um planejamento, assim, muito E bom para se organizar e tudo, né. isso, exatamente. Eu optei por pagar agora, porque aí então eu tenho um tempo até janeiro, né, para ter o outro gasto, que é passagem, enfim, alimentação, tudo, né. Sim. Então, que não dá para ir num dia e voltar no outro, é longe. Aí tem toda a questão, de organização aqui de casa, da minha clínica, né, de quem que fica, quem que, né, quem que cuida quando eu não tô, enfim, aí mas isso é tudo um processo que realmente, eu já tô me organizando para janeiro, a prova é daqui, setembro, outubro, novembro, dezembro, daqui 3 meses e pouquinho, mas assim, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer até lá, dentro das minhas possibilidades, né. E se tudo der certo, aprovação, né, esse é o nosso endgame, né, que é o que a Sim. gente está procurando. Isso Ô aí. Ana, e mesmo assim com todos os desafios, né, sendo uma jornada longa, eu gosto sempre de saber, assim, né, porque muito provavelmente você conversa com vários fisioterapeutas que te perguntam isso, né, se tudo valeu a pena, se não valeu, mas o que eu quero mais que você trouxesse, eu queria mais que você trouxesse hoje para as pessoas que estão assistindo aqui, e eu acho que é um conselho que ele vai valer para fisioterapeutas, mas eu acho que ele vale para qualquer pessoa que está pensando em fazer uma transição profissional, né, independente da sua área de atuação. Qual que é o conselho ou os conselhos que você daria para as pessoas que ainda não iniciaram a jornada? Pensa, né, na Ana lá de 2022, assim, que estava pensando, começando a pesquisar, será que é a decisão certa, né, é ir para os Estados Unidos? Que conselho você daria para essas pessoas que ainda não tomaram a decisão de ir, e de começar, de fato, essa jornada? Eu acredito que é ir atrás dos sonhos, né. E quando você começar a ir atrás deles e você dar o primeiro passo, não desista. Porque no caminho você vai encontrar muita dificuldade, barreiras, eh coisas às vezes que não vão sair como planejado, né, até na tua vida pessoal mesmo, porque a vida ela segue, né. Eh, Vai ter coisas que vão acontecer no teu dia a dia, que vão impactar, sabe, no teu emocional, que vão impactar, na "Poxa, será que eu tô fazendo certo?". Mas se isso é um sonho que tá lá no teu coração, eu digo sempre assim, ó, que Deus colocou esse sonho no meu coração, né, e eu trouxe ele aqui para dentro da minha casa, e quando eu sentei com meu esposo, né, e a gente conversou e a gente decidiu ter essa mudança, foi de comum acordo que, eu acho assim que realmente era isso, sabe. Eu acho que quando você tem um comum acordo, quando você tem um consenso, né, dentro da tua casa, de que é aquilo ali que você e a sua família desejam, e você dá o primeiro passo, não desista, porque, não é um processo fácil, né. Se eu vim aqui e disser para você que é um processo fácil, eu vou estar te enganando, vou estar mentindo. Mas, você vai achar a saída, você vai dar conta, nesse processo, assim, meu Deus, aconteceram tantas coisas na minha vida. Ano passado eu perdi meu pai, né, no meio desse turbilhão todo, e é uma coisa que vem e impacta, sabe, emocionalmente você. E aí você pensa: "Meu Deus, será?", né, aí você fala: "Não, mas eu tenho esse sonho no meu coração, eu vou conseguir", né. E às vezes vai passar pela tua cabeça: "Nossa, tá tão difícil, será?". Aí você, para e pensa: "Não, eu não vou desistir". Então eu sempre falo: se Deus coloca esses sonhos no nosso coração, e se você inicia e dá o primeiro passo, a partir do momento que você deu o primeiro passo, que você começou nesse processo, não desiste, que você vai conseguir. Tem que ter força de vontade, tem que ter, questão financeira, a questão financeira Se ela organizar, né, tem financeiramente, né? que organizar financeiramente, é um processo caro,
né? Mas ele é possível. Ele é possível e eu sou prova viva de dizer que é possível. É possível os sonhos se tornarem realidade. Que legal. Nossa, muito legal ouvir isso. E é realmente, né, a persistência e a constância, né, Ana, assim, independente do tempo, e a gente vai ouvir várias histórias aqui, né, de pessoas que fizeram em 2 anos, pessoas que fizeram em 4, assim, isso depende muito, isso é muito particular, mas Isso. a constância e a persistência, né, é o que realmente vai te levar. Se você tem e pode não dar certo, né, da primeira vez, mas É, como você falou, quando você define que esse vai ser o seu objetivo final, você não necessariamente você vai desviar dos obstáculos, às vezes você vai esbarrar mesmo, você vai parar e você vai ter que tem um termo, né, que se chama workaround, né, então assim, eu vou que eu vou fazer para poder sair daquilo e buscar é, uma solução dentro dessa situação que eu me é, encontro, né, e eu acho que é isso que diferencia as pessoas que começam das pessoas que terminam com sucesso, né, são as pessoas que conseguem encontrar essa esse é, caminho, esse desvio, né. exato, os obstáculos, eles na verdade, eles vão te fortalecendo também, né. Você vai ficando mais forte, né. E eu acho que te preparando, né, te preparando lá na frente. Então, assim, é uma sementinha que você planta, né, e é bem isso, assim, você vai regando, 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 regando. E eu tô chegando à minha colheita. Tá chegando, muito em breve, né, muito em breve. Amém. Isso aí. Ana, queria te agradecer muito pelo tempo, por ter compartilhado aqui a sua história. Eu tenho certeza que muitas mães, muitas mulheres e também muitas pessoas vão conseguir se inspirar e talvez até se apoiar um pouco na sua conquista e dizer assim: para mim também vai ser possível. E eu quero só deixar um recado para todo mundo que está assistindo aqui. A Ana, eu mencionei isso um pouco antes, ela é nossa mentora aqui na MIG. Então, assim, se você está com dúvida, não sabe ainda qual caminho começar e você quer seguir essa jornada, marca uma conversa com ela, entre em contato com a gente, marca uma conversa, bate um papo, se você se relacionou de alguma maneira com toda a história que a Ana contou aqui, que eu tenho certeza que ela vai poder, assim como ela teve muita ajuda, ela vai poder ajudar muitas pessoas e ajudar vocês também a definir, assim, qual que é o melhor caminho para mim, será que eu começo agora, por onde que eu começo? Ter, quer dizer, assim, eu tenho certeza que também é do seu sonho, né, Ana, ter vários colegas brasileiros ali Com junto com você. certeza. Nossa, a gente fica muito feliz, né, em saber, né, que existem profissionais que têm o mesmo sonho, que compartilham do mesmo sonho que o meu, né. E eu acredito que sim, eu vou poder ajudar muitos profissionais, a conquistarem, eh, a sua tão sonhada licença nos Estados Unidos, para Legal. trabalhar como fisioterapeuta lá. E de repente a gente se encontra lá, né, no mercado de trabalho. É Olha isso que mesmo, legal. Somos uma isso comunidade mesmo. forte. Isso aí. Ana, obrigada mais uma vez. Espero que tenho certeza que a gente vai gravar novos episódios, porque vão ter outras conquistas, vamos conversar com outras pessoas. Que É o início dessa jornada ainda que está começando, né? Parece que ela já começou lá atrás, mas eu acho que o início ele é só agora. isso Obrigada, viu, pelo seu aí, tempo. mais um capítulo. Eu que agradeço, agradeço o convite. Eu fico muito feliz, de estar com vocês, nesse tempo, de poder, ajudar também outros profissionais, estar junto com vocês, auxiliando, né, nesse sonho de tantas pessoas, né. Então eu agradeço a Mig pela oportunidade, por toda a ajuda, por toda a paciência, e pelo convite de participar aqui. Como você falou, eu acho que as pessoas vão ver meu rostinho aí mais vezes, né? Isso aí. E eu tô aqui para ajudar. Eu tenho certeza que, como eu disse no início, se você tem esse sonho, se você tem isso no seu coração, é porque você tem que fazer. E eu te encorajo a fazer, né, a ter esse passo aí, esse primeiro passo, dar esse primeiro passo, né, e, e conversar, trocar uma ideia e saber que é possível, né, é possível. Isso aí. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Ana. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau. Ó,